Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jairo Oliveira e vou falar um pouquinho sobre planejamento, tá? E o que é que eu vou falar sobre planejamento? Eu gostaria de mensurar o resultado do planejamento semanal. Mas por que mensurar o resultado do planejamento semanal? Quando chega normalmente final de semana, são várias as sensações. A gente às vezes fica satisfeito, mas fica satisfeito porque muita coisa deu certo, mas a gente esquece de aferir o planejamento. Ou às vezes a gente fica triste, frustrado, porque o que a gente esperava que acontecesse não aconteceu. Então, dentro desse conceito de mensurar os resultados do planejamento semanal, eu vou falar de 5 tópicos. Rapidinho. Vou falar de planejamento, aí a gente analisa se o planejamento é a longo, médio ou curto prazo. Vou falar de cumprimento do cronograma, que é muito importante. Em relação ao cumprimento do cronograma, a gente pode avaliar os resultados obtidos. Depois desse resultado, fazer uma reflexão sobre a sensação versus o aprendizado. E por último, o quinto item é realinhar o planejamento, isso é, fazer um ajuste do planejamento para a próxima semana, ok? Então, vamos começar analisando a questão do planejamento. Como é que você planeja? Você planeja a curto, a médio ou a longo prazo? E se tratando de a curto, a médio e a longo prazo, que prazos são esses? O que é longo, médio e curto para você? Planejar a longo prazo é muito bom, é muito positivo, mas para isso a gente tem que avaliar e estudar cenários. A gente não pode planejar baseado só naquilo que a gente acha. A gente tem que estudar todos os elementos desse cenário que podem influenciar as nossas ações, né? Sejam elas pessoais ou profissionais. Então, uma vez que quanto mais o seu planejamento for a longo prazo e o seu estudo for aprimorado dentro daquilo que você busca alcançar, mas você tende a ter estratégias mais assertivas. E aí você também vai ficar mais tranquilo dentro dos seus desafios diários, ok? Então, planeje a longo prazo para que você possa estar monitorando os seus médios e os seus curtos prazos. Nesta abordagem, vamos analisar curto prazo como uma semana, ok? Então tudo bem, você fez o seu planejamento, você sabe o que você deseja alcançar dentro de um mês e agora você vai monitorar as suas semanas, tudo bem? Vamos falar então do segundo ponto, que é o cronograma de trabalho. O mais importante do planejamento é que ele seja bem feito, mas também que você o cumpra. Não adianta planejar e engavetar o planejamento, aí você vai estar jogando o seu dinheiro fora. Para que você cumpra o seu planejamento, você precisa detalhar quais são as etapas desse planejamento e estabelecer tempo, né, e dia aonde você pretende realizar essas etapas. Se você não fizer um cronograma para o seu planejamento, possivelmente nós temos uma tendência a fazer as atividades que a gente mais tem afinidade e deixar aquelas atividades espinhosas de lado. E às vezes essas atividades desafiadoras, espinhosas, que a gente não gosta tanto, elas são muito importantes para que o nosso planejamento de fato ele atinja o nosso objetivo, o nosso propósito, ok? Não existe planejamento sem cronograma. O cronograma é onde você embute o plano de ação, estabelecendo dia, hora e período para você desenvolver as suas atividades. Vamos falar então do terceiro ponto, tá? Digamos que você cumpriu todas essas etapas. Você fez um excelente planejamento para o seu negócio ou para suas atividades pessoais. Você depois detalhou todas as atividades, elaborou o seu cronograma e cumpriu, dentro da medida do possível, tudo o que foi determinado. E nós sabemos que o planejamento, ele nada mais é do que
uma previsão do futuro. E a gente tenta se aproximar a gente tenta se aproximar o máximo possível da realidade que a gente quer alcançar. Mas, porém, sempre o inesperado acontece. Então, mesmo planejando, mesmo elaborando um cronograma detalhado, vão acontecer coisas nas semanas que não eram previstas. Isso pode ameaçar o nosso planejamento. É aí que a gente sente que o planejamento é de suma importância. Quando você começa a analisar de fato, qual o resultado obtido após você ter feito um planejamento bem estudado e feito também um cronograma bem elaborado. Aí você compara se o que você obteve foi igual com o que você planejou. Às vezes, a gente pode obter um resultado muito maior do que planejamos, ou às vezes a gente pode obter um resultado muito aquém do que planejamos. Nas duas situações, isso quer dizer que nós não planejamos de uma forma eficiente. Não é porque a gente, por exemplo, a gente determinou que teria uma receita de 50 mil e de repente essa receita foi para 60 mil, que a gente fez um excelente planejamento. Normalmente, quando a gente deixa de rever alguns indicadores que são importantes, nós sempre somos surpreendidos, Além também dos indicadores que aparecem de uma forma inusitada, que interfere de uma certa forma o nosso resultado. Aí vamos analisar, depois desse resultado, qual é a sensação desse resultado? Aí vamos puxar um pouquinho para a resiliência de quem fez o planejamento, Para a sua resiliência. Quando o resultado não atinge o esperado, você sofre, você reflete, você fica motivado em rever o seu planejamento, identificar exatamente onde foi que você errou, ou na realidade você fica triste, fica aborrecido e na realidade desperdiça um excelente momento de aprendizado. E quando essa sensação é boa e quando o planejamento é bom, você simplesmente comemora, fica satisfeito, agradece a Deus, mas esquece também de analisar exatamente quais foram os pontos vitais para que você tivesse conseguido o resultado excelente no seu planejamento. Então, das duas formas, é necessário que a gente pare e que a gente analise. Se o resultado foi bom ou se não foi tão bom, é interessante que a gente estude aquilo, quais foram os indicadores que influenciaram este resultado, ok? E aí, vamos para o quinto ponto, que é realinhar o planejamento. Ora, passou-se uma semana, nós obtivemos um resultado. Agora é hora de fazer os ajustes necessários. Então, a partir do momento que você se compromete em aprimorar o seu planejamento, em reavaliar aquilo que ficou abaixo do esperado e fazer os ajustes necessários, você fortalece cada vez mais o seu planejamento e você também fica mais propenso a estabelecer estratégias mais assertivas para você atingir o seu resultado, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, se inscreva aí no nosso canal e também você pode publicar esse vídeo na sua timeline, como também compartilhar com os seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.